Hoje, trataremos do Salmo 41. O texto de hoje fala sobre a encarnação e o sofrimento do Filho Jesus, sobre a proteção do Deus Pai a ele, sobre a hostilidade e as conspirações das forças de Satanás contra o Messias Jesus, e também sobre o julgamento justo de Deus e a vitória final do Messias Jesus. Como a palavra nos ensina isso? Gostaria de compartilhar essa graça com vocês hoje. Primeiramente, o texto de hoje fala sobre a encarnação e o sofrimento do Filho Jesus e a proteção do Deus Pai a ele. No Salmo 41, 2, lemos: Bem-aventurado aquele que atenta para o pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o protegerá e o manterá vivo, ele será bem-aventurado na terra, e tu não o entregarás à vontade dos seus inimigos. Bem-aventurado aquele que atenta para o pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Aqui, aquele que atenta para o pobre refere-se ao Messias Jesus, que deixou a glória celestial e se encarnou para salvar a humanidade que gemia sob o pecado e a morte. O termo atentar não significa apenas ter pena ou compaixão superficial, mas compreender profundamente, entender e cuidar com sabedoria. Isso significa que o Filho Jesus assumiu a fraqueza da carne, entrou nos sofrimentos da humanidade e nos cuida com sabedoria e profunda compreensão. O pobre aqui representa o estado da humanidade, que geme sob o pecado e a morte, sendo incapaz de se libertar por conta própria. Jesus veio justamente buscar essas pessoas. Durante o seu ministério terreno, Jesus buscou publicanos, pecadores e os marginalizados, compreendendo suas dores e cuidando deles. Bem-aventurado é uma declaração de que o ministério do próprio Messias Jesus receberia o prazer e a aprovação absoluta de Deus. Mesmo que o mundo rejeitasse e condenasse, Deus o reconheceria como servo justo e, finalmente, o glorificaria. O dia do mal refere-se a todo o processo de sofrimento de Jesus, começando no Getsêmani e culminando na morte na cruz e no sepultamento. Nesse dia do mal, Jesus carregou todos os pecados da humanidade, ao receber o julgamento justo de Deus na cruz, experimentou a dor extrema de ser espiritualmente separado de Deus. O termo livrará não significa que Deus impediria a morte de Jesus na cruz, mas que, após ele passar pela morte, Deus o ressuscitaria dentre os mortos. Portanto, esse livramento aponta, em última análise, para a ressurreição. Esta passagem é uma profecia de que o amor encarnado do Messias Jesus, que atenta para a humanidade pobre, seria confirmado pela vitória da ressurreição após a morte na cruz. O Senhor o protegerá e o manterá vivo, ele será bem-aventurado na terra, e tu não o entregarás à vontade dos seus inimigos. Esta palavra profetiza que Jesus, tendo passado pela morte na cruz, ressuscitaria pelo poder de Deus Pai e seria exaltado como Salvador e Rei de todo o mundo. Primeiro, protegerá não significa que Deus evitaria a morte de Jesus, mas que ele não o deixaria no sepulcro, protegendo-o ao ressuscitá-lo. Assim, manterá vivo vai além da simples extensão da vida. Refere-se à ressurreição, que vence a morte. Isso segue a mesma linha da profecia de ressurreição do Messias no Salmo 16, pois não deixarás a minha alma no Seol. Será bem-aventurado refere-se à glória de Jesus, que, ressurreto, é exaltado como Salvador e Rei, colhendo os frutos da obra de redenção confiada pelo Pai. Isso profetiza o governo do Filho Jesus, que, após ressuscitar e ascender ao céu, senta-se à direita de Deus para governar todas as coisas. Além disso, proclama a imagem bendita de Jesus, que envia o Espírito Santo aos que creem, salva o seu povo escolhido desde a eternidade, por meio deles, é eternamente louvado e glorificado. Esse fluxo está intimamente ligado à palavra em Isaías 53, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Não o entregarás é uma súplica para que ele não seja entregue às mãos dos adversários. É um apelo para que Jesus não permaneça sob as maquinações de Satanás enquanto estiver no sepulcro, e um ato de entregar toda a sua alma e ministério a Deus Pai. Em suma, o pedido não o entregues à vontade dos seus inimigos é um pedido para que a morte seja superada, impedindo que os planos malignos dos inimigos triunfem. Em outras palavras, é um pedido para que as tramas dos inimigos não frustrem o plano de salvação de Deus estabelecido desde a eternidade. No entanto, como a súplica do Filho Jesus é certamente ouvida e cumprida, e como ele já conhece toda a sua obra de redenção, isso é uma proclamação profética da futura ressurreição e exaltação. A morte de Jesus na cruz não poderia ser evitada por ter sido planejada desde a eternidade, mas Deus certamente ressuscitaria Jesus da morte para que as tramas malignas dos inimigos não obtivessem vitória final. Na verdade, essa proclamação de Jesus foi cumprida perfeitamente através de sua própria ressurreição e exaltação. Como a palavra nos ensina mais? No Salmo 41, 3, 4, lemos: O Senhor o sustentará no leito da enfermidade, tu restaurarás a sua saúde na sua doença. Eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim, sara minha alma, pois pequei contra ti. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade, tu restaurarás a sua saúde na sua doença. Esta palavra profetiza que Deus não deixaria Jesus no sepulcro, mas o ressuscitaria.
Leito da enfermidade, embora signifique literalmente cama de doença, simboliza, na verdade, o profundo vale da morte, o sepulcro, onde o Messias Jesus, tendo carregado os pecados da humanidade, foi colocado. Embora Jesus não tivesse pecado, ele deitou-se no lugar da punição em nome da humanidade pecadora. Aquele lugar era um leito de morte cheio de desespero e impotência, do qual nenhum ser humano poderia levantar-se por si mesmo. Sustentará significa amparar, apoiar, dar forças, referindo-se a um movimento dinâmico de levantar alguém que está impotente com um poder forte. Deus Pai não deixou Jesus no sepulcro, mas o amparou com seu poder divino e o fortaleceu para que o poder da morte não pudesse mais oprimi-lo. Isso mostra que a primeira força motriz da ressurreição de Jesus estava no apoio total de Deus Pai. A ressurreição de Jesus não foi um despertar acidental da morte, mas uma resposta redentora onde o Pai o levantou do leito de morte que era o sepulcro. Além disso, é o cumprimento da profecia de ressurreição. Não permitirás que o teu santo veja a corrupção, Salmo 16. Restaurarás a sua saúde descreve o ato de arrumar a cama de um doente para sua recuperação. Aqui, restaurar tem o sentido de virar, transformar, nas Escrituras. Isso indica mais do que apenas uma cura, aponta para uma mudança fundamental de estado. Ou seja, Deus viraria completamente o leito do sepulcro de Jesus, que estava cheio de morte e maldição, transformando-o em um lugar de vida e glória. Isso significa a história da ressurreição, onde o lugar da morte é trocado pelo lugar da vida, levantando Jesus que estava deitado na morte. Eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim, sara minha alma, pois pequei contra ti. Esta palavra mostra a obra de expiação onde o Messias Jesus, que não tinha pecado, assume os pecados do seu povo e os toma para si. Não é uma confissão dos pecados de Jesus, mas uma oração como oferta pelo pecado que carregou pessoalmente os pecados da nossa humanidade. Aqui, tem misericórdia significa conceder graça, ter compaixão. Jesus busca misericórdia não por causa de suas próprias falhas, mas porque ele se colocou no lugar do pecador, carregando o pecado da humanidade. Jesus está diante do tribunal da justiça de Deus em nome da humanidade que deveria ser julgada pelo pecado, e como mediador, ele eleva esta súplica em nome da humanidade pecadora. Alma aqui não se refere apenas ao espírito separado do corpo, mas à vida e à existência total. Sara significa curar, restaurar, tornar íntegro novamente. Portanto, esta súplica não é apenas por consolo psicológico ou cura de doenças, mas um pedido para que a vida do próprio Jesus, que está na morte, seja restaurada. Esta é a proclamação de uma forte fé e convicção de que Deus não apenas terá misericórdia da alma de Jesus que está no sepulcro, mas certamente o ressuscitará da morte. Por que, então, Jesus tem tanta certeza disso? Pois pequei contra ti. Embora esta frase pareça estar no meio na nossa versão, no original hebraico, ela está situada bem no final do versículo de hoje. Além disso, esta sentença começa com a conjunção hebraica que, porque, explicando o motivo pelo qual Jesus acredita e tem certeza de sua ressurreição. A razão é que eu pequei contra ti. No entanto, isso parece não fazer sentido. Dizer porque eu pequei, Deus me ressuscitará da morte é uma contradição lógica. O que isso significa então? Não significa que Jesus realmente cometeu pecado, mas que todos os pecados da humanidade foram imputados a Jesus, tornando-o o próprio pecado diante de Deus. Em outras palavras, Deus fez com que Jesus carregasse todos os nossos pecados, aquele que não conheceu pecado foi feito pecado em nosso lugar. Assim, embora o Filho Jesus não fosse um pecador, ele estava diante de Deus como representante da humanidade pecadora. E ele confessa como se ele mesmo fosse o pecador, como se tivesse cometido o pecado. Isso é semelhante à forma como o sumo sacerdote no Antigo Testamento, que prefigurava o Messias que viria, carregava os pecados do povo de Israel e se apresentava diante de Deus confessando os pecados do povo como se ele mesmo os tivesse cometido. Por esta razão, Deus não apenas tem misericórdia da alma de Jesus, mas certamente o ressuscitará da morte. Em segundo lugar, o texto de hoje fala sobre a hostilidade e a conspiração das forças de Satanás contra o Messias Jesus. No Salmo 41, 5, 6, lemos: Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele, e perecerá o seu nome? E, se algum deles vem ver-me, diz coisas vãs, mas no seu coração amontoa a maldade, e, ao sair, fala dela. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele, e perecerá o seu nome? E, se algum deles vem ver-me, diz coisas vãs, mas no seu coração amontoa a maldade, e, ao sair, fala dela. Esta palavra profetiza a hostilidade e a conspiração de destruição das forças de Satanás contra o Messias Jesus. Meus inimigos referem-se aos sumos sacerdotes, escribas e fariseus que se opuseram constantemente a Jesus durante seu ministério, e, mais além, as próprias forças de Satanás. Falam mal não significa apenas insultos, mas palavras maliciosas e maldições derramadas para derrubar Jesus.
Os inimigos negaram as palavras e milagres de Jesus, condenaram-no como blasfemador e tentaram destruir sua autoridade diante do povo. Quando morrerá ele mostra que os inimigos ansiavam pela morte de Jesus há muito tempo. Na verdade, vimos que durante o ministério de Jesus, eles conspiraram continuamente sobre como matá-lo e, finalmente, executaram o plano através da traição de Judas Iscariotes. Perecerá o seu nome, mostra o objetivo final de Satanás, que não desejava apenas a morte física, mas que a existência, o ministério e a influência de Jesus desaparecessem completamente. Porque, no pensamento hebraico, o nome representa a existência, a autoridade, ministério e influência de uma pessoa. Portanto, o desejo e o propósito dos inimigos não se limitavam a matar o corpo de Jesus, mas eliminar completamente sua existência, obra e influência da história. E, se algum deles vem ver-me, diz coisas vãs, mas no seu coração amontoa a maldade, e, ao sair, fala dela. Esta palavra expõe a hipocrisia e a conspiração abominável dos inimigos contra o Messias Jesus. Vem ver-me não significa uma visita comum. Na encarnação de Jesus, os inimigos não o visitavam para respeitá-lo ou aprender suas palavras, mas para encontrar falhas em suas palavras ou atos e buscar motivos para acusá-lo. Eles constantemente faziam perguntas e testavam Jesus, tentando prendê-lo com base em suas palavras e atos. Diz coisas vãs aponta para a hipocrisia dos lábios. As forças satânicas chamavam Jesus de mestre na sua presença, mostrando uma atitude cortês, mas não era sincero. Exteriormente pareciam demonstrar respeito, mas no coração alimentavam intenções assassinas. Maldade daqui significa planos malignos que trazem mentira, injustiça e ruína. Amontoa significa que eles não guardam pensamentos malignos apenas temporariamente, mas continuam armazenando-os no coração. Como se enchessem um celeiro com a colheita, eles acumulavam pensamentos malignos um após o outro. Em outras palavras, embora fizessem todo tipo de adulação diante de Jesus, esforçavam-se para lembrar cada palavra e ação para usar como evidência para acusá-lo mais tarde. De fato, eles usaram falsas testemunhas no julgamento do conselho para condenar Jesus. Ao sair, fala dela descreve a ação de espalhar e executar o plano maligno guardado no coração. Falar dela aqui não é apenas espalhar boatos vãos, mas inventar palavras malignas para espalhar amplamente, incitando as pessoas. Na verdade, os adversários incitaram o povo, rotulando Jesus como blasfemador, e finalmente mobilizaram a multidão com o grito de crucifica-o. Como a palavra nos ensina mais? No Salmo 41, 7-9, lemos: Todos os que me odeiam sussurram juntos contra mim imaginam o mal, dizendo, uma coisa má se apegou a ele, e agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Todos os que me odeiam sussurram juntos contra mim imaginam o mal, dizendo, uma coisa má se apegou a ele, e agora que está deitado, não se levantará mais. Esta palavra profetiza a aversão organizada do mundo e o persistente trabalho de destruição contra Jesus. Todos os que me odeiam indica que as forças que se opõem ao Messias Jesus se uniriam de forma abrangente. Na verdade, durante o ministério de Jesus, fariseus, escribas, sumos sacerdotes, e mais ainda, as autoridades políticas, tornaram-se gradualmente um só no combate a Jesus. Grupos que normalmente eram rivais uniram-se no propósito de eliminar Jesus. Isso revela quão profunda e universal é a natureza pecaminosa do homem em relação ao Messias, e, ao mesmo tempo, mostra o ataque unido de Satanás que opera nos bastidores. Sussurram significa falar secretamente, discutir em segredo, mostrando o método típico das forças satânicas de difamar Jesus espalhando boatos malignos pelas costas. As forças satânicas inseriam continuamente pensamentos negativos e opiniões na mente do público para impedir que o ministério de Jesus obtivesse apoio. Esse sussurro era uma estratégia meticulosa de Satanás para isolar Jesus socialmente e afastá-lo do olhar do público. Imaginam o mal significa conspiração meticulosa para alcançar um objetivo maligno. Eles usaram todos os meios possíveis, desde encontrar falhas nas palavras de Jesus e apresentar falsas testemunhas até usar o governador romano para levar à crucificação. Dizendo, uma coisa má se apegou a ele, e agora que está deitado, não se levantará mais. Esta palavra descreve os adversários condenando Jesus como alguém abandonado por Deus ou alguém dominado por Belial, convictos de que a morte de Jesus na cruz seria uma derrota eterna. Coisa má significa algo de Belial. Embora a palavra doença não seja usada diretamente no texto hebraico, a versão tradicional interpreta como doença maligna, considerando o contexto. Belial foi usado no judaísmo posterior como um nome para Satanás. Eles acusavam Jesus dizendo, Satanás se apegou a ele tem demônio, ele é louco, ou ele expulsa demônios pelo poder do príncipe dos demônios. Por fim, para eles, Jesus na cruz era apenas um derrotado sob a maldição de Deus.
No entanto, eles não perceberam que Jesus não estava carregando o pecado por causa de seu próprio pecado, mas em lugar dos pecados de seu povo escolhido desde a eternidade. Deitado é uma expressão que aponta para a morte e o sepulcro. Os adversários acreditavam que se Jesus morresse na cruz e deitasse no sepulcro, ele nunca mais se levantaria. No entanto, Deus inverteu completamente a convicção e o julgamento deles. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos após 3 dias. Portanto, a última frase de hoje pode ser considerada um dispositivo irônico para destacar ainda mais a ressurreição de Jesus. Até o meu próprio amigo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Esta palavra profetiza a dor da traição mais pungente contra o Messias Jesus. Em quem eu confiava significa aquele com quem eu compartilhava a paz. Não é apenas um amigo comum, mas refere-se ao colaborador mais próximo, com quem se compartilhava profunda confiança e comunhão. Jesus amou Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, até o fim como discípulo, e concedeu-lhe o mesmo amor e graça que aos outros discípulos. No entanto, aquele mesmo Judas tornou-se a ferramenta para trair Jesus. Que comia do meu pão vai além de apenas comer juntos, representando comunhão de amor e relacionamento íntimo. No Antigo Oriente Próximo, comer pão juntos era um ato de confirmar confiança e amizade. Na última ceia, Jesus compartilhou o pão com os discípulos e não cessou seu amor, entregando o pão até mesmo a Judas, que o trairia. Mas Judas rejeitou aquela graça e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Meu próprio amigo enfatiza a dor e a profundidade da traição que Jesus sofreu. O que levou Jesus à morte não foi alguém que era inimigo desde o início, mas alguém que partilhava a vida e a mesa no convívio mais íntimo. Isso mostra que a traição interna é uma dor maior do que o ataque externo. Contudo, este evento também não foi um acaso, mas um processo de cumprimento do plano eterno de salvação de Deus profetizado nas Escrituras. Levantou contra mim o seu calcanhar é uma expressão idiomática hebraica que significa abandonar a graça, trair e atacar. Tem como pano de fundo a imagem de alguém que caminha pacificamente com o outro e, de repente, levanta o pé para esmagar o oponente. Além disso, isso fazendo lembrar a profecia de Gênesis 3, de que a serpente feriria o calcanhar da descendência da mulher. Como na profecia de Gênesis 3, Satanás tentou derrubar o Messias Jesus usando Judas Iscariotes como ferramenta, planejando atrapalhar e destruir a obra de salvação ao vender Jesus por 30 moedas de prata. É claro que, por causa disso, Jesus feriu o calcanhar ao morrer na cruz, mas, no final, esmagou a cabeça de Satanás na cruz. Ele derrubou a fortaleza de Satanás e destruiu todas as tramas e astúcias dele. Por fim, o texto de hoje fala sobre o julgamento justo de Deus e a vitória final do Messias Jesus. No Salmo 41, 10, 12, lemos: Mas tu, ó Senhor, tem misericórdia de mim, e levanta-me, para que eu lhes dê a recompensa. Por isso conheço que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa sobre mim. Quanto a mim, tu me sustentas na minha integridade, e me pões perante a tua face para sempre. Mas tu, ó Senhor, tem misericórdia de mim, e levanta-me, para que eu lhes dê a recompensa. Esta oração é do Messias Jesus, entregando sua alma ao Deus Pai de dentro do sepulcro e suplicando pelo julgamento justo e a vitória de Deus. Mas tu mostra que, mesmo em meio à traição do mundo e conspirações malignas, o olhar de Jesus está fixo apenas em Deus Pai. Jesus não se desesperou nem se comprometeu diante dos ataques e zombaria do mundo, buscando apenas o Deus Pai. Levanta-me, contém a esperança da ressurreição, de ser ressuscitado da morte. É uma súplica cheia de certeza de que, pelo grande poder de Deus, o próprio Jesus quebraria o poder da morte, levantar-se-ia e seria entronizado como Rei do Universo. Recompensa carrega o significado de tornar íntegro, pagar o preço justo, restaurar a ordem. A recompensa que Jesus busca não é para realizar uma vingança pessoal, mas para que ele possa executar o julgamento justo de Deus sobre aqueles que se opuseram a ele. Como resultado, é para restaurar completamente a ordem e a justiça cósmica corrompidas pelo pecado e, além disso, para realizar o plano de salvação de Deus planejado desde a eternidade, para que finalmente se possa avançar para os novos céus e nova terra. Por isso conheço que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa sobre mim. Esta palavra profetiza que Deus derrubará completamente a vitória dos inimigos ressuscitando Jesus, e receberá com alegria a obra de expiação de Jesus. Meu inimigo não triunfa sobre mim é uma expressão que pressupõe a ressurreição de Jesus, embora os inimigos crucifiquem e matem Jesus, a conspiração e a trama deles não serão realizadas. Quando Jesus expirou na cruz e foi sepultado, os inimigos ficaram muito felizes, achando que sua trama havia sido bem-sucedida. No entanto, Deus tornou a vitória deles completamente nula ao ressuscitar Jesus dos mortos após 3 dias. Através dessa ressurreição, conheço que tu me favoreces. A ressurreição de Jesus é a prova de que Deus recebeu com alegria a obediência e o sacrifício expiatório do próprio Jesus.
Na verdade, através da ressurreição de Jesus, Deus declara publicamente que ele recebeu com alegria a obediência e o sacrifício de Jesus. Quanto a mim, tu me sustentas na minha integridade, e me pões perante a tua face para sempre. Esta palavra declara que Deus estabelecerá Jesus como Rei e Mediador eterno através da ressurreição e exaltação, por receber com alegria sua obediência e obra de expiação. Integridade significa perfeição, impecabilidade, sinceridade, fidelidade. Isso não se refere apenas à impecabilidade moral de Jesus, mas à obediência e ao sacrifício perfeitos em relação à vontade de Deus. Jesus foi perfeito, impecável e sincero na obediência à vontade de Deus desde a encarnação até o ministério terreno e a morte na cruz. Assim, Deus sustentará Jesus. Sustentar significa amparar, levantar, firmar. Implica que Deus não apenas ressuscitará Jesus, mas também o sustentará para sempre depois disso, e firmará seu reinado e ministério. Portanto, sustentas na minha integridade significa que Deus se agrada e reconhece a obediência e a obra de expiação sem falhas de Jesus, ressuscitando-o da morte e firmando-o e glorificando-o para sempre depois disso. Pões perante a tua face significa firmar, colocar de modo fixo. Isso significa que Deus concederá posição e glória eternas a Jesus, que completou a aliança de redenção estabelecida desde a eternidade através da morte na cruz e ressurreição. De fato, Jesus ressuscitou e ascendeu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai reinando como Rei eterno, e atua como sumo sacerdote e mediador eterno para o seu povo. Como a palavra nos ensina mais? No Salmo 41, 2.13, lemos: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Esta palavra é o louvor eterno que o Filho Jesus oferece ao Deus da aliança, devolvendo toda a glória a ele depois de completar perfeitamente a obra de redenção que o Pai lhe confiou. Senhor, Deus de Israel, refere-se ao Deus da aliança. Especialmente, Deus de Israel significa o Deus que apareceu a Abraão, Isaque e Jacó e deu a aliança eterna, o Deus que prometeu resgatar seu povo do pecado e dar-lhes bênçãos, cumprindo tudo isso perfeitamente. Por outro lado, o Messias Jesus é aquele que veio a este mundo na forma de carne para cumprir esta aliança, e completou toda essa aliança morrendo na cruz e ressuscitando. Assim, este versículo é uma confissão que louva a glória de Deus, que cumpriu perfeitamente a aliança de redenção estabelecida desde a eternidade. Além disso, este versículo é a doxologia que encerra o primeiro livro dos Salmos, do Salmo 1 ao 41. Pode ser entendido como uma doxologia de glória que louva toda a economia de salvação de Deus, revelada através da encarnação, sofrimento, ressurreição, ascensão e governo eterno do Filho Jesus. Mesmo meu melhor amigo, em quem eu confiava e que comia do meu pão. Jesus! Obrigado. Sou grato. Eu te amo. Agradeço por teres vindo a esta terra há 2000 anos e nos salvado morrendo na cruz. Jesus! Recebe a glória para sempre. Em nome de Jesus, abençoo e oro. Amém.